Bem, só que, para quem não me conhece, eu sou Leonardo e muito obrigado, verdadeiro, por você, por ter se inscrevido, já que os outros, agora os outros vão bombar, porque eu resolvi parar com esse negócio. Eu vou continuar com esse negócio de moda, mas eu vou focar em outro problema agora, em outro assunto. Vamos falar de Jesus. Começa agora o padre, os milagres, que a verdadeira verdade que Jesus morreu pela cruz para nos salvar. Começa agora o padre de Jesus, que isso é milagres. Eu vou contar o que eu descobri na Bíblia. Jesus naquele tempo, quando eu agradeço muito a Jesus por vocês estarem na minha vida, porque sem vocês, vamos falar a verdade, Jesus não é nada. Jesus é como uma coisa que fala para mim continuar e com tudo nesse quadro de Jesus é cura e libertação de milagre. Porque Jesus, ela tem um versículo. Jesus, nós sabemos que ele morreu pela cruz para nos salvar ele morreu na cruz para nos salvar da vida. Então, eu vou deixar um mais claro para você entender. Jesus classificou a vida dele por mim, por vocês, porque ele nos ama. Jesus, ele me ama. Eu sei que eu sou cadeirante, mas eu queria andar, mas eu conformo com, eu sei que eu vou andar, eu sei, sabe por quê? Porque Jesus fala que eu vou andar. Jesus fala uma coisa: nunca desista do servo de vocês. Nunca esqueça isso que eu vou falar. Jesus, ele é o nosso Pai e a nossa mãezinha é Virgem Maria. Sem eles, a gente não é nada. Eu sei que tem muitas igrejas, mas a primeira dela é católica. Mas uma coisa que você não entendeu: Jesus e Deus são o mesmo. A fé é a mesma. Jesus é o Criador da vida. Jesus é Criador da terra. Jesus é Criador do céu, que é a coisa mais linda da minha vida. Eu pensei em desistir desse canal, mas por Jesus eu não vou desistir, porque ele me mantém vivo, mesmo que as pessoas que querem se inscrever
eu sinto que isso vai mudar. Porque Jesus tem uma providência na minha vida. E essa vida é com você. E também, Jesus fez muitos milagres. Ele é pobre. Ele é pobre e honesto. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho dele. Sabe por quê, pessoal? Porque Jesus é o Criador. Ele come pão, ele bebe água, ele quer levar nós lá pro céu para nós ajudar aqui na terra. E lá também, principalmente lá. Eu confio em Jesus. Porque, mesmo que as pessoas se inscreverem, eu sei que eles vão se inscrever. Porque Jesus tá aqui, dentro. Jesus e a nossa mãezinha querida está aqui dentro. Nunca se esqueça disso. Jesus e mãezinha querida está aqui dentro. Como nunca, como já esteve, está ainda mais. Porque eu sei que eu vou passar de 90. Eu sei, graças a Deus. Então, eu queria falar pra vocês e pra Deus uma coisa. Eu não vou desistir de vocês, porque vocês é a razão, a minha mãe, vocês são a razão da minha vida. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Meu nome é Leonardo e eu queria andar, mas eu sei que eu vou andar um dia. Eu sei. Deus, eu sou cadeirante, mas vocês pensam que eu tinha pensado de desistir desse canal, mas Deus me provou uma coisa. Sabe o que, pessoal? Deus não quer que eu desista. Deus, eu fiz uma aliança com ele para me ajudar nesse canal. Eu não vou ficar quieto por nada, que esse vídeo vai dar certo. Esse coisa é essencial para você ter uma paz espiritual com Deus. Desculpe. Como eu te falando, isso é uma coisa essencial com Deus, para você ter a vitória com Deus, porque eu nunca esqueço, a vitória chegará, e para mim, ela ainda vai chegar. Já pensou eu andar? Já pensou eu correr? Isso seria a minha maior felicidade. Eu estudar fora em outra cidade. Então, pessoal, a minha vida só Deus manda e eu obedeço. Na vida de vocês, Deus manda e vocês obedecem. Então, eu quero propor uma aliança para receber a verdadeira cura que Deus vai dar para mim e para vocês. Bora formar uma aliança?
confesse, tô, eu já fiz uma aliança e queria falar com você sobre isso. A aliança é. Jesus perdoou eu com tudo que, que eu fiz meio a meio de errado. Mas Jesus, eu quero. Respira. E vamos para frente. Vamos propor. Vamos aumentar essa aliança com Deus e com Jesus. Amém. Espero que vocês tenham gostado do meu novo quadro. Jesus é a cura e a libertação do milagre. É isso. E eu vou conseguir. Porque importante eu recitar um assunto bem básico para você. Deus não quer nada, Deus quer tudo. Só basta a gente conseguir. E eu vou conseguir. Então, mais uma proposta. Vamos fazer uma aliança com Deus. Que é essencial. Ok? Beleza. Espero que vocês gostem. Ok?